Olá a todos, este é mais um vídeo do projeto Amar é Cuidar, desenvolvido pela equipa da Unidade de Saúde Familiar Felgária Rúbias. Eu sou a Joana Costa, aluna do 4º ano do curso de Enfermagem da Escola Superior de Enfermagem do Val de Sousa, e no contexto do ensino clínico na comunidade e sob orientação da enfermeira Roberta e supervisão da professora doutora Fátima Ribeiro, surgiu a oportunidade de realizar a apresentação sobre o tema alimentação por sonda nasogástrica e a importância da higiene oral. Uma alimentação saudável é essencial para a saúde e bem-estar, uma vez que interfere diretamente com a defesa imunológica na resposta às infecções, na cicatrização de feridas e prevenção de doenças. Por vezes, os utentes não se conseguem alimentar sozinhos por terem dificuldades em mastigar ou deglutir, tendo a necessidade de colocar uma sonda nasogástrica, que consiste na introdução de uma sonda através do nariz até ao estômago, que permite a alimentação, a hidratação e a administração de medicamentos. Existem alguns cuidados a ter na preparação das refeições, sendo que os alimentos devem ser triturados para obter uma consistência líquida, sem grumos, de forma a não obstruir a sonda, e devem estar à temperatura ambiente para não provocar queimaduras. É importante manter uma alimentação equilibrada e variada, incluindo de tudo um pouco, desde o arroz até à carne e peixe, bem como as frutas e os legumes. De forma a facilitar este procedimento, poderá seguir alguns passos. O primeiro será preparar todo o material necessário, desde a alimentação, bem como a medicação, se for o caso. Um copo com água, a seringa da alimentação, guardanapos e um resguardo, que poderá ser uma toalha ou um pano, que servirá de proteção. Antes da refeição, deve posicionar o utente na posição de sentado, utilizando almofadas, ou se a cama for articulada, deve elevar a cabeceira a pelo menos 45 graus. Caso não seja possível sentar o utente, deve deitá-lo de lado para evitar uma pneumonia de aspiração. Antes de iniciar a alimentação, deve sempre verificar se a sonda está bem posicionada e ainda aspirar o conteúdo alimentar, adaptando a seringa à sonda, e aspirar para avaliar o volume existente. Se a quantidade do conteúdo alimentar for superior à metade que foi administrada na refeição anterior, deve voltar a introduzi-la, lavar a sonda com água e aguardar cerca de 1 a 2 horas até voltar a alimentar o utente. Caso o volume de conteúdo gástrico não diminua, deverá informar o enfermeiro de família. Em seguida, deve retirar a tampa da sonda, colocar a seringa e administrar a refeição lentamente. No final, deve introduzir água para evitar que se depositem alimentos na sonda, impedindo a sua obstrução. Sempre que retirar a tampa da sonda, deverá clampar manualmente a mesma, dobrando a extremidade para evitar a entrada de ar e saída de líquidos. É também importante que no final da refeição o utente fique em posição de sentado cerca de 30 minutos para facilitar a digestão. É importante realçar que entre as refeições deve dar água para manter uma boa hidratação do utente. As refeições devem ter um intervalo máximo de 3 horas, sendo repartidas entre 6 a 8 refeições ao longo do dia. A quantidade a introduzir por refeição deverá ser de 200 a 400 ml, salvo indicação contrária. Em caso de dúvida, pode contactar o seu enfermeiro de família, que irá esclarecer as suas dúvidas. Como referido anteriormente, os medicamentos também podem ser administrados pela sonda, contudo terão de ser triturados, e deve juntar água para que estes se dissolvam facilmente. No final da administração, lave a sonda com 30 ml de água para que não fiquem resíduos de medicação na sonda. É ainda importante ter alguns cuidados especiais, nomeadamente com um adesivo. Este deve ser trocado diariamente e cortado em forma de B. Deve descolar o adesivo antigo, limpar as narinas e rodar delicadamente a sonda. O adesivo deve ficar de forma a que a sonda não cause pressão na narina, evitando a formação de feridas. Nos posicionamentos, deve terem atenção a que a sonda não fique presa ou que o utente não a tente retirar.
Relativamente à substituição da sonda, esta deve ser da responsabilidade do seu enfermeiro de família. Este substituirá a sonda por uma nova sempre que o prazo de validade tenha terminado ou sempre que se justifique. Se a sonda sair acidentalmente, não deve ser reintroduzida nem deve alimentar o utente. Deve contactar o enfermeiro de família ou, em caso da ocorrência de horário não compatível com o horário de funcionamento da sua unidade da área de saúde, deve dirigir-se ao hospital da área de residência. Para além dos cuidados a ter com a alimentação, os cuidados com a higiene oral são igualmente importantes. Desta forma, o utente deve realizar a higiene oral diariamente, mesmo que se alimente apenas pela sonda. Estes cuidados, para além de promover conforto, previne a secura da boca e outras complicações, tais como cáries e infecções. Este procedimento deve ser adaptado à rotina do utente. Contudo, deve ser realizada a lavagem dos dentes e língua no mínimo 2 vezes ao dia, de manhã e antes de dormir, ou sempre que o utente sinta necessidade de o fazer. O utente deve ser estimulado a realizar a sua higiene oral escovando os dentes da raiz para a coroa em movimentos circulares. Contudo, se este não for capaz, terá de ser o cuidador a fazê-lo, usando uma escova de dentes ou uma espátula envolvida numa compressa com desinfetante oral, limpar a língua, massagear as gengivas e a parte interna da boca. Deve evitar realizar a higiene oral com o utente deitado, pois existe o risco de sufocar. No final, aplique batom hidratante nos lábios de modo a prevenir fissuras. O próximo vídeo será sobre as alterações da pele e sinais de alerta. Espero que tenham gostado. Obrigada.